Amor de redenção. O verdadeiro amor de redenção é o amor de Deus, o amor de Cristo, de forma que, de uma maneira simbólica, figurada, misteriosa, nós ouvimos falar sobre a queda dos anjos. Ali em Apocalipse, especialmente, fala sobre a antiga serpente, o grande dragão, pelejando ali e trazendo com a sua cauda a terça parte das estrelas. E nós vemos, aprendemos e podemos entender que podemos olhar a questão angelical, os anjos caídos, e o que isso tem a ver com a humanidade, o que isso tem a ver com nós, os seres humanos adâmicos, nascidos de Adão. Então vamos fazer algumas relações disso e vermos que o amor de Deus é um amor de redenção. O homem precisou ser redimido. Claro que isso tem uma relação direta com Adão. Adão caiu, Adão transgrediu. Mas por que ele caiu? Porque outro havia caído antes dele. A antiga serpente. Ela que está ligada a essa queda. Então é um efeito de queda, aonde essa questão angelical desce e vem para a terra e faz com que Adão também caia. Então é um abismo profundo. O amor de redenção, vamos entrar em Efésios 2. Estávamos mortos em ofensas e pecado, e éramos por natureza filhos da ira como todos os demais. Estávamos fazendo a vontade da nossa carne e dos pensamentos. Estávamos sendo guiados pelos espíritos que agora operam nos filhos da desobediência. Essa parte aqui, o espírito que opera nos filhos da desobediência. Perceba, isso tem uma relação com o mundo espiritual. O que isso quer dizer? No próprio filme Amor de Redenção, aquele filme narra a história de uma mulher prostituta que passou por diversos problemas, e sendo ela a principal prostituta ali daquele local, um homem virgem, jovem e com uma estrutura financeira boa, apaixona-se por essa mulher e então ele a redime. Ele, com um grande amor, faz com que ela venha e se ajuste sendo uma mulher. Narra uma história bem interessante sobre a restauração do casamento, sobre o casamento em si, trazendo para esse campo espiritual. É exatamente o que acontece. Deus, em sua santidade, sendo o Espírito Santo, sendo aquele que não cometeu pecado, ele mergulha na matéria, se tornando um homem. A paixão de Cristo para resgatar essa humanidade perdida, para resgatar todos os homens, uma salvação para todos. Todas as pessoas serão salvas? De modo algum. Não se trata de salvar todas as pessoas, mas a salvação ela é exclusiva para os eleitos, para aqueles que Deus havia programado. Antes mesmo de Deus ter criado Adão, Deus havia em sua programação uma quantidade de pessoas, e aqui não podemos biblicamente dizer quantas pessoas são. As testemunhas de Jeová erroneamente apontam para o número de 144 mil. Isso é um grande equívoco. Eles mesmos já dão mais de 144 mil. Então haveria uma briga entre eles próprios. E então o número é simbólico. Fato é que Deus, o Pai, programou, pensou em um mundo, em uma quantidade de pessoas. E o número é irrelevante, saber quantas pessoas são salvas. Mas o que é relevante é entender que não é a humanidade adâmica.
A redenção não é para carne e sangue, a redenção não é para o mundo adâmico, mas a redenção é para esses que estavam nos pensamentos de Deus, que eram seus filhos atributos, que estavam em Cristo antes do mundo existir. Esses que foram conhecidos antes do mundo existir. E esse conhecimento antes do mundo existir não se trata de conhecimento na questão visual, de Deus ter olhado e conheceu que esse ou aquele e escolheu por ter conhecido quem ia ser salvo ou não. Não faz nem sentido lógico. Na prática, Deus então não teria escolha, mas o homem teria escolhido Deus e Deus escolheu quem o escolheu. Isso é confuso. Então, no Romanos 8, o conhecimento de Deus, aqueles que ele conheceu e por ter conhecido predestina, esse conhecimento refere ao seu coração, às suas entranhas, assim como os meus filhos já estão em mim. Antes mesmo de eu conhecer a minha esposa e trazê-los à existência, essa mesma lógica se aplica a Deus, o Pai. Dentro do um havia uma multidão, e ele, sendo Espírito eterno, começa a se manifestar, criando o unigênito, o Filho de Deus. Tu és meu filho, hoje te gerei. E dentro desse unigênito, então, havia uma multidão de povos. Adão estava em primeiro plano responsável por trazer esses filhos à existência. Os filhos de Deus não vêm por vontade carnal. Adão não tinha que comer do fruto proibido. O fruto proibido já tem uma relação direta com a carne. De modo que quando Adão come do fruto proibido, as relações sexuais, então já recebem também o efeito do pecado. Dessa forma, nenhum filho de Deus se manifesta, nenhum filho de Deus vem por intermédio da carne. Inclusive, o próprio Cristo não veio por intervenções carnais, mas a obra perfeita de Deus. Ele se fez carne. Não teve intervenção de José e nem de Maria. Ele desce e gera a coisa toda. Para então, com a sua morte e ressurreição, trazer muitos filhos à glória. A grande redenção, o amor de redenção, é exatamente essa paixão de Cristo, aonde depois de termos toda essa relação carnal, toda essa influência dos anjos caídos, toda essa manifestação do pecado adâmico, todo esse domínio das trevas que nos dominou, o Espírito Santo vem, gera uma nova criatura. E dentro dessa nova criatura, o mesmo Espírito Santo vem fazer morada. Para quê? Para que não viva mais eu, o velho homem. O velho homem, então, voltará, ou melhor, o velho homem chegará a ser eliminado para sempre. Nesse primeiro momento, enquanto estou em carne, o Espírito Santo vem, gera a nova criatura e o novo homem vai tomando forma, fazendo com que agora eu não obedeça mais ao reino das trevas, porque eu passo agora a ser o reino da luz, a ser luz no Senhor, a viver não mais segundo a carne, mas viver e andar em espírito. E para que eu possa ter um descanso pleno e uma certeza que o pecado não me acompanhará mais, o velho homem passará. Sairei da matéria e entrarei em glória. Não mais poderei ser tentado, não mais estarei em carne, mas vestido da habitação celeste. A glória que Cristo traz é uma glória tal que Adão não pôde trazer, porque Adão não havia sido glorificado como Cristo foi antes. Adão simplesmente veio de um filho atributo para uma alma vivente, e essa alma vivente havia toda a possibilidade de pecar. E é exatamente o que aconteceu. Sendo Adão tentado, caiu em tentação, fazendo com que a árvore da vida não pudesse ser
por ele comida e, evidentemente, por nenhum de nós, humanamente falando. No entanto, Cristo vem, sendo o nosso último Adão, e em glória ele manifesta-se na carne para nos resgatar. E então, por intermédio do novo nascimento, somos um novo homem e vamos crescendo até o ponto aonde podemos comer da árvore da vida. Isto é, quando não vivo eu, Cristo vive em mim. Assim, eu posso comer e viver eternamente. De modo que em Jesus Cristo não há pecado. Em Adão houve a possibilidade, em Cristo não há essa possibilidade, porque é um homem de outra criação. Não há possibilidade de quebrar a lei de Deus, porque a lei de Deus é sua natureza. A carne não é natureza divina. O pecado é a natureza da carne. De forma que a humanidade inteira está perdida e morta em Adão, necessitando ouvir esse espírito, que não é um espírito humano, não é meu espírito, não é o espírito de Paulo, mas é o mesmo Espírito Santo, o fôlego da vida, responsável por gerar cada filho de Deus. Os filhos de Deus são gerados por Ele mesmo. Agora, o instrumento, o véu humano, a roupagem é os homens. Paulo, Pedro, Tiago, João, o próprio Jesus, humanamente falando. Mas cada um de nós temos um tempo. O Espírito não. O Espírito é o mesmo. A nova aliança introduz esse Espírito, introduz o reino de Deus. Por essa razão, não temos mais que nos embaraçar com um tempo para um profeta ou para um sacerdote. O ministério agora é do Espírito. Jesus Cristo é o Papa, o verdadeiro Papa. Ele desce em Atos 2 para reinar em seu povo. Jesus Cristo veio em glória. Não se trata de uma vinda visível. Atos 2 é a descida do Espírito, é a promessa dele em João 14. Ele veio com o Pai. O Pai, o Filho e o Espírito Santo está morando no homem. A redenção está consumada. É necessário esquadrinharmos e entendermos esses assuntos. Que Deus te abençoe, que possamos degustar essa revelação preciosa, entender que o amor de redenção de verdade é o amor de Deus. Ele nos redimiu. Haverá redenção para a carne e sangue? De modo algum. A redenção está consumada. O que precisa é eu sair do velho homem. Já há um novo homem. Já há um novo corpo. Esse novo homem já está gerado, mas ele não está vestido. A veste que está aqui é essa, pecaminosa. Por isso que gememos para sairmos, não para ser despido, mas para ser vestidos. Isso é segundo aos Coríntios 5. Já há um novo corpo. A redenção do corpo, como a tradição religiosa tenta trazer, são equívocos teológicos. Carne e sangue não herda o reino dos céus. Paulo não disse que iria ir a Cristo e aguardar uma nova glorificação. Não, ele já iria para a glória. O terceiro céu que ele fala, ele usa essa expressão. Não nos embaracemos com essas nomenclaturas, 10º céu, terceiro céu. O fato é que é sair do elemento terra e entrar no espírito. Processualmente isso se inicia aqui e termina com a saída do corpo. Num abrir e fechar de olhos. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Isso é nada a ver com ideia literal de sair voando no arrebatamento. O arrebatamento de verdade é esse Espírito nos arrebatando. Efésios 2, já somos arrebatados para Cristo e seu trono. Não mais somos guiados pela mentalidade humana. Agora há o Santo Espírito para nos guiar em toda a verdade. Que Deus te abençoe, que possamos degustar e viver em verdade
esse amor de Deus, essa palavra da salvação, esse reino manifestado desde Atos 2. Não há sacerdotes, não há profetas, não há homens como havia na velha aliança. Insisto aqui em esclarecer isso. Temos dons. Eu próprio sou um pregador, como estou a falar a você, mas isso não é um cargo. Não posso transformar esse dom em um pastor, em um evangelista, em um apóstolo, no sentido humano, humanizando o que é espiritual. Ao fazer isso, a igreja peca. Os homens teologicamente se embaraçam e criam chefes e líderes meramente humanos. Os verdadeiros líderes espirituais vão sempre ecoar o Espírito Santo, vão sempre mostrar que não se trata do homem. Eu posso te batizar nas águas, num batismo literal, mas o real batismo é Ele. É Ele entrando em você e você entrando nele. O verdadeiro batismo do Espírito Santo. Uma verdadeira igreja, uma verdadeira assembleia, não algo chancelado pelo homem. Não havia igreja com Jesus e os seus primeiros discípulos? Claro que havia, e essa era e continua sendo a única igreja. A expressão minha igreja pertence a Ele. É um equívoco quando dizemos vamos à igreja, a minha igreja é essa ou aquela. São equívocos teológicos. A igreja não é instituição, eu sou membro dessa igreja. A igreja é um corpo, não uma corporação, não várias denominações, vários corpos. São vários membros, um só corpo, um só Deus, um só reino, um só Senhor. O Espírito Santo não substitui Cristo. O Espírito Santo gera Cristo, manifesta. Deus é uma unidade, a trindade, a sétupla glória, os 7 Espíritos de Deus não torna aleijado com 7 Espíritos ou com 3 seres, não, é um Deus só, dentro de uma unidade de dons, um só Espírito, muitas manifestações. É necessário crescermos no entendimento, vencermos a teologia, que muitas das vezes mais atrapalha do que ajuda. A teologia mais cega do que dá a luz. Sejam teólogos, sejam leigos, todos carecemos da mente de Cristo para entendermos o Evangelho. Que Deus te abençoe nessa hora, no precioso nome de Jesus. Amém.